Você provavelmente já deve ter ouvido aquele ditado que em casa de ferreiro o espeto é de pau. E há uns dias atrás eu estava desenvolvendo o meu site, meu portfólio, algo bem simples, né? Queria relatar ali só as minhas experiências, uma lista de artigos, os vídeos que eu posto no YouTube, e eu fiquei pensando que eu não queria algo totalmente estático, algo como minha foto, um texto com uma cara que não parecesse algo vivo. E para mim, que trabalho principalmente com back-end, acho que pegaria muito mal, né? Simplesmente um site estático. E eu pensei em algumas soluções de o que fazer e como fazer. Eu tinha algumas opções fáceis em mente, então eu poderia criar um back-end do zero, eu poderia montar, levantar uma API, um banco de dados, poderia utilizar algum SaaS, o Contentful Strap, que tem essa visão de conteúdo. Poderia utilizar algum CMS conhecido, o WordPress que seja, mas eu acho que ficaria muito grande, né, para o que eu preciso. Aí eu pensei, por que eu não uso o Cheetah para isso? E foi assim que nasceu a ideia de criar o Back-end Kit. E pessoal, beleza? Prazer, me chamo Marco. Se para você esse aqui é o primeiro vídeo que você assiste, né? Mas já é o terceiro da série do meu Build in Public, do meu SaaS. E hoje eu vou falar um pouco mais de uma camada nova do Cheetah que eu criei. Nos últimos episódios, até em conversas, né, com alguns usuários, eu percebi que eu estava vendendo muito a ideia que o Cheetah estava limitado a transformar planilhas em API. E isso pode parecer muito útil, muito prático, mas acaba tendo uma visão muito forte de quem tem um sistema legado, de quem tem uma grande camada de dados para poder integrar, e foge do aspecto e de onde eu queria chegar com o produto, que era abordar também o desenvolvedor. E em cima da minha necessidade, em conversa com outros desenvolvedores, eu pensei, por que eu não transformo a visão que eu já tenho de planilha para API, inicio uma nova camada onde eu crio não uma API simples, mas eu crio o meu back-end a partir de um template que o próprio usuário pode construir. Bati um pouco de cabeça com isso, entendi um pouco mais como eu lidaria com isso na minha infraestrutura, porque eu tenho algumas premissas que eu não posso perder, que é segurança e performance, e batendo muita cabeça, fazendo muitos testes, eu cheguei numa camada totalmente utilizável e funcional, que é o Back-end Kit. Fazendo uma demonstração, né, do que é o Back-end Kit, eu tenho aqui alguns templates, né, já pré-criados, mas nada impede de você chegar aqui e construir o seu a partir de algum exemplo. Então a ideia é muito simples, você configurar totalmente a sua camada de API, criar de fato o seu back-end com as suas regras, com os seus campos e com a lógica que você precisa. Então basicamente você consegue construir um site, um blog, um sistema, um SaaS que seja utilizando a camada de back-end totalmente independente. Então a ideia é atender pessoas que não querem ter o esforço do back-end, banco de dados, e querem colocar o sistema que seja no ar o mais rápido possível. Querendo ou não, numa era de IA, com tantos agentes, nosso maior desafio é o time to market. Fazendo um exemplo aqui com vocês, imagina que eu quero criar uma landing page, né? Algo rápido para o meu SaaS, quero testar um público, quero entender se eu estou resolvendo alguma dor, e lá dentro eu quero ter um formulário. Então, o que eu preciso nesse formulário, né? Então, um exemplo do template aqui do Waitlist. Eu quero o nome do usuário, eu quero o e-mail do usuário, dependendo do meu produto, eu quero saber a empresa que ele trabalha, quero saber como ele chegou na minha landing page, a data da criação, aí você pode fazer essa implementação da lógica só no front-end, e não quer dizer que você está amarrado a isso, você está construindo um SaaS para atender médicos, então ali você tem todas as especialidades do médico, então eu posso adicionar um campo, né? Adicionei um novo campo aqui e vou botar especialidade, então deixar um rótulo aqui, só um display, né? Para ficar simples, eu quero que isso seja um enum, então aqui eu posso botar todas as opções de enum que eu preciso, vou travar esse campo como obrigatório, vou fazer uma limitação, então por exemplo, não faz sentido eu permitir que na minha waitlist o cara fica fludando ali o meu formulário muitas vezes, então posso dizer que o e-mail é único, então se ele tentar cadastrar mais de uma vez o mesmo e-mail, ele não vai conseguir. Quero que empresa seja obrigatório. O campo origem, de onde ele veio, não faz sentido, poxa, eu apago aqui. Então a ideia de fato é que eu consiga montar toda a estrutura do meu back-end, da minha API, a partir do zero, sem nenhum esforço para desenvolvimento. Então no nosso teste, eu vou criar esse exemplo aqui, né? Vamos dar um nome para ele aqui, exemplo vídeo 3, esse é um exemplo do vídeo 3. Aqui eu tenho
uma visão do esquema, né, de como ficou todas as regras que eu quis atribuir no meu back-end. Vou criar aqui para a gente dar sequência. E pronto, nossa API, nosso back-end está criado em instantes, né? Lógico que o tempo que você vai levar para a criação do back-end vai muito da sua necessidade, da sua criatividade, mas que você tenha a visão completa, né? Então, aqui nos dados eu ainda não tenho nada, né? A API acabou de ser criada, não tenho os dados, ainda não tenho nenhumas requisições, e aqui eu tenho a documentação completa, desde URL, como eu faço a autenticação, alguns exemplos de integração aqui, né, com as linguagens mais utilizadas, e aqui configurações adicionais, caso eu queira desativar a minha API, eu quero deixar ela pública. Lógico que aqui, quando a gente fala pública, é só a listagem, e configurações de ordenação padrão, caso tenha alguma necessidade específica. Aqui eu vou criar uma credencial para a gente poder testar, não tem nenhum problema vazar isso aqui é só um exemplo, vou excluir essa API aqui na sequência. Então, feito isso, eu já tenho a geração do meu Client ID, do meu Client Secret, lembrando que seguindo até um padrão de mercado de segurança, o Client Secret só é exibido uma vez, então copia ele, armazena ele com segurança, porque se você precisar de outro, você vai ter que revogar essa autenticação atual e criar uma nova. Vou salvar aqui, né, só para a gente não perder isso futuramente. E pronto, vamos mostrar como ficou a estrutura do nosso back-end, né? Aqui na aba de documentação, você consegue baixar a collection inteira para utilizar no Postman, Insomnia, o que você quiser, só para ficar bem fácil a utilização. Prontinho aqui, minha collection está importada. A collection fazendo download direto pelo Cheetah está toda automatizada, desde a geração do token, dos requests. Então você já faz a exportação dela dentro do esquema que você fez a geração. Então aqui vou fazer a autenticação só para a gente validar. Lembrando que o Client Secret não fica salvo aqui por segurança, então eu vou pegar ele lá do nosso bloquinho de notas que a gente salvou para não perder. Vou inserir esse cara aqui e fazer a autenticação. Prontinho, nosso token aqui, nosso bidder foi gerado, né? A gente pode fazer a validação dele aqui numa listagem, né? Não preciso copiar ele, copiar à toa, né? Ele já vai vir aqui direto, né? Para minha aba do authorization, né? Porque ele já está automatizado. Então, fazendo um request aqui, é óbvio que ele está vazio, a gente acabou de criar. Uma vez que eu tenho a collection, eu posso já fazer a criação do registro aqui de forma direta. Óbvio que eu estou fazendo isso aqui dentro do post, mas imagino que você poderia estar fazendo isso aqui dentro da área logada do seu aplicativo, no seu site direto. Isso aqui é só para a gente não ter que fazer uma integração do zero. Então, aqui já tenho o meu body, né? Baseado no meu esquema, não vou alterar nada, só para a gente poder fazer essa requisição. Prontinho, né? Ali. E uma vez que eu faça a listagem, prontinho. Eu já tenho ali os meus dados sendo cadastrados e refletindo diretamente na nossa visão atual dentro do Cheetah. E a gente consegue ver aqui também, né, a utilização, né? Então eu tenho aqui as requisições que eu fiz, né, o endpoint que foi utilizado, o método que foi utilizado, o IP que fez a requisição. Então você consegue também traquear, né, o que está acontecendo, quem está fazendo requisições na sua API, no seu back-end. Então a ideia é também ter essa visão um pouco mais facilitada. E aqui eu tenho o Doc Pro Agent, né? Uma vez que eu crio a API, eu tenho aqui um doc bem simples, né? Então até uma recomendação, se quiser implantar no seu front-end o back-end que você acabou de criar, pode copiar esse prompt aqui ou fazer a referência da collection diretamente e só correr para o abraço. Realmente eu tentei deixar tudo muito amarrado para que a implantação fosse algo muito, muito simples. E voltando aqui para o nosso exemplo real, lá do início que eu falei do meu portfólio, né? Então eu criei aqui 3 APIs, né, pensando no meu back-end como um todo, no meu BFF. Criei aqui primeiro as experiências, né, óbvio que muito simples, só com os dados das minhas experiências. Criei uma para o blog, aqui só coloquei um artigo só para a gente poder fazer o teste de funcionalidade, então ele está aqui todo estruturado, né, bonitinho. E fiz a mesma coisa para os vídeos, né, então aqui eu tenho todos os vídeos, não todos os vídeos, né, só tem 2, que eu postei aqui no YouTube, e à medida que eu for criando novos vídeos, eu vou cadastrando aqui. Eu posso fazer uma automação só no front-end, para sempre que o meu canal fizer uma atualização, já faz o post direto na API. Aqui de fato o céu é o limite. Agora eu vou pegar o MD das 3 APIs, vou pegar a collection das 3 APIs, vou fazer a referência direto lá no VS Code, vou deixar trabalhar e eu volto aqui já com o resultado de como ficou o site, só para vocês terem uma olhada rápida no funcionamento. A few moments later. E esse aqui foi o portfólio, né, que eu fiz a criação, né, então ele respeita todas as regras, né, que eu falei para vocês. Então eu não queria algo que parecesse muito estático, né, algo não vivo. Então aqui eu tenho as minhas experiências, né, todas essas minhas experiências elas estão vindo lá da API diretamente, né. Então a ideia é que realmente fosse algo 100% dinâmico, e uma vez que eu queira adicionar uma nova, fazer uma alteração, poxa, eu
tô trabalhando, né? Então todo dia eu tenho novos desafios, né? Então eu entrei num projeto novo, tô numa solução bacana, então eu venho aqui na minha experiência atual, vou e atualizo o que eu tô fazendo, então a ideia é que seja fluido e prático, e o mesmo vale aqui para as outras sessões, né? Como eu falei, né, aqui do meu blog, né, aqui nos artigos, né, algo muito simples, aqui eu tenho, usando a mesma API, eu tenho a minha visão lista, né, aí eu faço a configuração do meu front-end, né, de quantos itens eu quero, paginação ou não, você consegue fazer isso tudo direto por lá, e eu tenho a visão interna também, né, do blog, eu consigo fazer ter as duas visões, né, e o mesmo vale para minha sessão de vídeos, né, então aqui eu tenho os 2 vídeos que eu postei, eu consigo referenciar o link da thumbnail, que seja então tudo muito rápido, prático e pronto para uso. E no resumo geral, o que me deixou muito feliz é que essa nova camada resolve uma dor muito técnica, querendo ou não, a gente ter que levantar um back-end do zero, isso atrapalha. A gente está sempre naquele dilema de consumir menos tokens, então você não ter que construir um back-end também vai fazer você economizar tempo e dinheiro, e tira aquela visão que tudo que eu estou construindo está totalmente ligado a transformar uma planilha, uma API, que pode sim apresentar que o SaaS é muito limitado a um único cenário, e esse cenário pode ser resolvido de N formas além dele. E com essa visão eu chego muito próximo de onde eu quero chegar de verdade, que o Cheetah não é só um transforme sua planilha em uma API. Ele pode sim se tornar um hub completo de back-end. Então gostaria de fazer um convite, se você estiver criando aí um site, um sistema, prototipando um PaaS, uma landing page, de criar sua conta, fazer seu cadastro, fazer um teste aqui no suporte direto. Se você clicar, você fala direto comigo. Se você precisar de alguma ajuda para poder fazer uma implantação, a gente criar um template novo junto aqui para algo que atenda o que você precisa. E deixa o like aí, poxa, assistiu até agora, ajuda pra caramba, o vídeo vai para mais pessoas e dá uma motivada da gente gravar os vídeos. Eu sou uma pessoa naturalmente vergonhosa, até peço desculpa pela minha voz, o tempo esfriou aqui do nada, agora a sinusite tá atacada, eu sei que eu tô muito mais fanho e rouco que o normal. E se inscreve também para poder ficar ligado, né? Eu vou gravar um vídeo na sequência, que dentro da estrutura do back-end Kit, eu já criei uma visão de MCP, então eu consigo, a partir das minhas APIs, o meu back-end criado, ter um MCP direto para poder fazer leitura. Aí, de fato, o céu é o limite. Para quem assistiu até o final, muito obrigado e tamo junto.